Quando a gente está falando do osso, então vou recapitular para fazer aqui uma linha de raciocínio, tá? O nosso osso, ele tem vários influenciadores de quão forte esse osso é. Então, a gente tem a influência dos hormônios, né? Que é a principal dúvida aí da maioria das pessoas. Então, o estrogênio, ele tem uma grande influência, mas também tem o PTH, também tem a calcitonina, também tem a vitamina D, que tem nome de vitamina, mas na verdade é um hormônio. A gente tem um fator nutricional, que é muito importante, e aí vai entrar proteína para formar a matriz de colágeno. Então, como que forma essa massa óssea? A gente tem uma matriz de colágeno, que é uma proteína, e essa proteína ela precisa estar bem formada. Então, não basta só ter proteína, a fabricação dessa proteína tem que ser feita num formato de rede para que os cristais minerais consigam se alocar ali. Se essa matriz ela é formada feia, por exemplo, não adianta ter proteína, não adianta ter o mineral, porque não gruda, entendeu? Então, eu tenho que ter a proteína adequada, eu tenho que ter os minerais, e o principal é o cálcio e o fósforo. Por que a gente fala muito do cálcio e quase não se fala do fósforo? Porque o fósforo ele é muito abundante, então a gente, enfim, quase não tem problema de falta de fósforo, praticamente não existe. Mas cálcio tem toda uma questão de absorção e tudo mais. E também magnésio e vitamina K, que atuam como cofatores, né, dessa fabricação dessa massa óssea. Mas existe, então assim, eu falei do fator hormonal, eu falei do fator nutricional, mas o terceiro fator é um dos fatores mais importantes e é um dos fatores menos falados em relação à massa óssea, que é o seguinte. Então, olha o que eu ia te explicar, que eu até fiz uma pausa e recapitulei para a gente fazer uma linha de raciocínio. A natureza, ela é sábia. Então, o nosso corpo, ele é feito para otimizar recursos. Se eu estou usando, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que vai ficar fácil de lembrar. Se eu estou usando muito músculo, ele não fica forte? E se eu paro de usar, ele não fica fraco? Para que a natureza vai ficar deixando a gente musculoso se a gente não está usando aquele músculo? Por isso que quando a pessoa para de fazer exercício, ela perde um pouco da massa muscular. Porque o corpo é assim, se eu estou precisando, eu vou colocar meu recurso ali. O nosso corpo ele é um excelente administrador. Eu vou colocar meu recurso onde está sendo precisado. Se não está precisando, eu vou tirar o recurso dali. Então, manter uma massa muscular, manter uma massa óssea é um gasto de energia para o corpo. É um gasto de recurso. E o corpo só vai deixar recurso ali se realmente estiver sendo necessário. Então, qual que é um dos principais fatores que faz com que o nosso osso seja duro? É ele precisar ser duro. E isso, o que faz o osso precisar ser duro? Exercícios de impacto e exercícios com sobrecarga. Olha que incrível. Eu já tive paciente que ganhou massa óssea ao começar a fazer musculação. Então, assim, hidroginástica é bom? Hidroginástica é maravilhoso, faça a sua hidroginástica. Mas talvez na hidroginástica, como você não tem que vencer a gravidade, o efeito disso sobre tua massa óssea não vai ser igual, por exemplo, a você fazer um pilates, ou uma ginástica, ou uma musculação. Caminhada é legal, mas a corrida é mais, porque na corrida você tem mais impacto. Então, vôlei, né? Então, assim, tudo que faz com que o seu osso precise ser duro vai fazer com que o seu corpo estimule ele a ser mais duro. Mesmo quando você já está na menopausa. Por quê? Porque o estrogênio ele não é o único fator. É claro que quando a mulher entra na menopausa, existe uma queda da massa óssea porque você tem a perda dessa proteção do estrogênio. Mas se eu mantiver todos os outros fatores em equilíbrio, isso faz com que eu consiga não só preservar a massa óssea, mas até ter ganho de massa óssea. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que nunca fizeram exercício na vida, ou se faziam, eram exercícios assim muito leves, uma caminhadinha aqui, outra ali, sem muita regularidade. E quando entraram na menopausa, despertaram para começar a fazer exercício. E eu vi a massa óssea melhorar de um exame para outro. Então, assim, o poder do exercício para a osteoporose, ele é um poder muito grande e é muito pouco explorado, né? Então, assim, isso é uma coisa que depende de você. Você pode fazer para fazer a diferença para a tua massa óssea. E pensando em mulheres que não querem ou que não podem fazer reposição hormonal, que tem esses casos, né? Mulheres que tiveram câncer de mama, alguma questão cardíaca, etc. Nossa, o que eu faço com o meu osso? Assim, se você começar arrumando a nutrição e fazendo exercício, isso já resolve 90% dos casos, entendeu?